Muito bem, meus irmãos, meus queridos amigos, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Eu agradeço ao Instituto Potencialize e aos seus representantes por nos conceder esta oportunidade de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus e desta disciplina tão relevante para a nossa. Antes de nós introduzirmos propriamente o material que será objeto do nosso estudo nesta tarde, eu queria fazer menção de um texto bíblico que foi escrito pelo apóstolo Paulo, grande apologeta, grande defensor da fé cristã e que combateu o bom combate e defendeu com muita gana os princípios da fé cristã. Eu quero deixar para a meditação dos queridos o texto de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo de número 6, quando Paulo se dirige à igreja de Filipos, dizendo assim: Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa, na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Então, meus queridos, era o desejo de Paulo que o Senhor Jesus Cristo completasse a obra por inteiro na vida daqueles irmãos, e ele tinha a consciência de que enquanto ele permanecesse vivo, ele seria um defensor do Evangelho. E ele faz esta afirmativa dizendo que, para isso, que Cristo lhe concedeu a autoridade e graça para que ele fosse um defensor do Evangelho. E uma das marcas do ministério do apóstolo Paulo é que tanto ele foi um defensor do Evangelho, como também foi um propagador das doutrinas da graça. Uma das marcas mais relevantes do ensino apostólico de Paulo é quando ele diz na carta aos Coríntios que ele transmitia apenas aquilo que ele recebia do Senhor. E isto deve ser uma marca muito importante na vida daqueles que querem ser ministros de Deus, pregadores do Evangelho, de transmitir somente aquilo que vem de Deus. E hoje nós temos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, que é e deve ser a única regra de fé e prática para nos nortear na nossa caminhada e para nos ajudar a distinguir os erros, os enganos, as heresias e as inverdades que nos cercam diariamente. Então vamos lá. Religiões, seitas e heresias. Aqui nós temos aqui uma definição sobre o que é religião. E assim diz: religião é a crença na existência de um poder ou princípio superior, o qual depende do destino do ser humano e a qual se deve respeito e obediência. É um sistema de doutrinas, crenças, práticas e rituais próprios de um grupo social, estabelecendo segundo uma determinada concepção de divindade e da sua relação com o homem, fé e culto, observância cuidadosa e contrita dos preceitos religiosos, devoção, piedade e fervor. Então, queridos, toda religião, ela possui um conjunto de doutrinas, como nós podemos observar no slide. Toda religião, ela possui esse sistema doutrinário, ela possui as suas crenças e práticas próprias, o qual norteia os ensinos deste grupo.
Por exemplo, o islamismo. O islamismo tem o seu sistema doutrinário. E o que rege o islamismo é o Alcorão. O cristianismo é uma religião que tem um sistema doutrinário diferente, tem um sistema de culto diferente, né? Tem um sistema de adoração diferente. O que rege a vida cristã, o cristianismo, é a Bíblia. Então, toda religião, ela obrigatoriamente, ela possui o seu sistema doutrinário, o seu sistema de crença, os seus rituais próprios, a sua forma de culto, como ela enxerga o seu Deus, como deve ser o seu culto. Então, toda religião, ela possui essas características. Vamos, então, para entendermos a classificação de crença. Enoteísmo. O que diz o enoteísmo? O enoteísmo é um culto de um único Deus, sem negar a existência de outras divindades. Então, os irmãos já percebem que, dentro desse sistema de crença das religiões, existe a classificação de várias crenças. Dentre elas está destacado aí o enoteísmo. O enoteísmo, eles prestam culto a um Deus, mas eles não negam a existência de outros deuses. Diferente do que já diz o monoteísmo, do qual nós fazemos partes, que é a crença na existência de apenas um Deus e nega a existência de outros deuses. Os irmãos sabem muito bem que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, aquele povo viveu dentro de uma cultura politeísta, onde aquele povo acostumava a adorar e a fazer rituais a vários deuses. Então, Deus, no intuito de regulamentar aquela nação, no intuito de determinar os rituais, a forma de culto, Deus dá a lei ao povo. E logo no seu primeiro mandamento, segundo o decálogo dado a Moisés, diz a Bíblia que Deus já determinou que eles não deveriam ter outros deuses diante de si, que não deviam adorar e nem sequer prestar culto. Então, nós, cristãos, os islâmicos, né, os muçulmanos, eles também têm um sistema de adoração monoteísta, onde eles adoram um único Deus e negam a existência de outros deuses. Outro sistema muito conhecido é o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Exemplo disso, acabei de dizer, o Egito. A nação egípcia, ela tinha por cultura a adoração a vários deuses. Dentre elas, nós podemos, outras nações, podemos destacar a Babilônia, os gregos, os romanos. Nos nossos dias, nós vemos a Índia e tantas outras nações que têm por costume e por cultura a adoração a vários deuses. E esse sistema de crença é classificado como politeísmo, é a crença em vários deuses. Temos também aí o panteísmo, é a crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente e imanente, que o universo ou natureza e Deus são idênticos. Os panteístas não acreditam num Deus pessoal, antropomórfico ou criador. Então, para o panteísta, ele acredita que tudo é Deus. As árvores é um Deus, o rio é um Deus, o céu é um Deus, a natureza é um Deus, as coisas criadas são um Deus. Diferente do sistema monoteísta, onde nós cremos num Deus pessoal, num Deus imanente, num Deus poderoso, num único Deus, o sistema panteísta e os adeptos do panteísmo, eles olham e em tudo eles enxergam um Deus, né? E diferente da nossa forma de enxergar Deus, eles não acreditam num Deus pessoal,
num Deus antropomórfico, ou seja, com características humanas, ou um Deus criador que realizou tudo, que fez tudo, que sustenta tudo e que tem o controle de tudo em suas mãos. Outro sistema de crença aqui destacado é o paneteísmo, crença que diz que o universo está contido em Deus, mas Deus é maior do que o universo. Agora nós vamos para este ponto importantíssimo. Definição do termo seita. A palavra seita derivou-se da tradução da palavra grega hairesis para o latim secta. Foi do latim que veio a palavra seita, e em termos teológicos se refere a um sistema, um grupo religioso que possui sua doutrina particular, seus próprios princípios que diferem daqueles que norteiam, guiam e dirigem o corpo de Cristo ou a igreja. Então, diferente de uma religião que possui um sistema doutrinário, um sistema de crença, um sistema de culto, ele, no seu conjunto, ele possui tudo isso, a seita não. É um grupo particular que adota um sistema doutrinário ou cria um sistema doutrinário. E é interessante dizer aos irmãos que muitas seitas, elas se intitulam partes de uma religião, e na maioria das vezes acontece isso, embora ela não se conforme ou não se adeque às doutrinas daquela religião. Então, quando um grupo ele se auto-intitula participante de uma religião e ele não adere às doutrinas, à forma de culto, à crença e à fé daquela religião, esta é vista por esta religião como uma seita. Quer um exemplo? Os Testemunhos de Jeová. Eles se intitulam cristãos, né, da religião do cristianismo, mas os cristãos, geralmente, os cristãos ortodoxos, né, eles olham para os Testemunhos de Jeová e os enxergam como uma seita. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que norteia uma religião é o seu sistema doutrinário ortodoxo. Então, eles não abrem mão de suas convicções. Então, quando um grupo ele participa apenas de uma parte, né, desse sistema doutrinário, ele é visto como uma seita. E aí nós vemos aqui, né, essa distinção do que é uma seita, que é um pequeno grupo, um grupo particular, que tem os seus próprios princípios. Então, suponhamos, né, em termos práticos, eu queira criar um novo grupo religioso. Então, eu saí da religião cristã e agora eu vou criar princípios que vai nortear o meu grupo. Estes princípios são segundo o meu próprio coração, segundo as minhas próprias filosofias, segundo as minhas próprias ideias, e a partir daí eu dou sequência a este grupo, e aí vou acreditando que este grupo vai crescer, vai alcançar novos adeptos, e assim surgiram muitas e muitas seitas. Meus irmãos, como então nós podemos identificar uma seita? Uma seita é identificada, em geral, por aquilo que ela prega a respeito dos seguintes assuntos. Isso é muito importante, irmãos. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque isso é um fator fundamental para que você compreenda como você pode identificar uma seita. Aí, você vai, a partir disso, fazer uma análise. Será que eu não estou numa seita? Será que eu já participei de uma seita? Então, este ponto é de extrema importância, porque a partir destas descrições, nós vamos ter a capacidade
de discernir e identificar quais são os elementos que uma seita geralmente usa, né, para ludibriar os seus adeptos. Primeiro ponto, vamos observar o que ela fala a respeito da Bíblia Sagrada. Irmãos, normalmente uma seita ela vai descredibilizar a Bíblia ou acrescentar textos à Bíblia, diminuir textos da Bíblia ou colocar livros no mesmo patamar da Bíblia. Então, isso é importante. Uma seita, ela sempre vai tirar textos da Bíblia, fazer uma hermenêutica estrábica incorreta, ela vai colocar livros ou vai colocar profecias de homens no mesmo patamar da Escritura. Então, isso é importante. Se você percebe que determinado grupo religioso ele está acrescentando coisas à Bíblia, ou ele está extraindo coisas da Bíblia, ou se ele coloca determinadas literaturas no mesmo patamar da Bíblia, esse já é um ponto muito forte para que você possa identificar uma seita. Por quê? Porque nós, cristãos, nós acreditamos que a Bíblia ela é suficiente para nos conduzir a Deus. Lembrem-se de que Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 39, examinais as Escrituras, porque cuidais nela ter a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Tanto é que um dos pilares da reforma protestante é o sola scriptura, somente a Escritura, ou seja, somente a Escritura é suficiente para ser guia da nossa fé e da nossa prática. E é através da palavra de Deus que nós temos toda a verdade que nós necessitamos para a nossa vida. Então, este é um importante ponto que os amados devem sempre observar. É como este grupo religioso, ele enxerga a Bíblia Sagrada. Segundo ponto que você pode identificar uma seita é o que ele fala a respeito da pessoa de Deus. Alguns, né, vão colocar Deus como o Gal, o grande arquiteto do universo, mas não é aquele que é soberano em suas ações, não é aquele que é onipotente, onipresente. Então, se determinado grupo religioso ele reduz os atributos de Deus, então é um forte indício de que este grupo religioso também seja uma seita, né? Então, este ponto é muito importante, os irmãos observarem qual é a crença deste grupo a respeito da pessoa do Pai, de Deus Criador. Se eles acreditam de fato que Ele é o Criador de todas as coisas, se é aquele que sustenta todas as coisas, se é aquele que tem o controle de tudo em suas mãos, se é aquele que está sentado no trono e governa todas as ações dos homens. Então, é importante os irmãos observarem este ponto. Terceiro ponto, segundo o nosso slide aqui, é o que eles pensam ou falam a respeito da queda do homem e o pecado. Nós sabemos que, ao longo da história, já aconteceu diversas interpretações a respeito da queda do homem e do pecado. Por exemplo, Pelágio, né, que foi considerado um herege do século IV, ele não acreditava no pecado original, né? E hoje nós vemos muitos grupos. Eu, por exemplo, tive um professor, né, de biologia que ele via a Bíblia meramente como algo fictício e ele era adepto de uma seita, né,
chamada cientologia. Então, ele dizia que a criação na pessoa de Adão e Eva era meramente figurativo, e que o pecado ou o erro, o declínio de Adão, não foi como a Bíblia descreveu. Ora, irmãos, se nós temos a Bíblia como verdade absoluta, se nós temos a Bíblia como a verdade de Deus, e alguém faz uso da Bíblia de forma distorcida, a ponto de negar aquilo que a Bíblia está dizendo, ou aquilo que está escrito na palavra, já é um forte indício de nós acendermos, né, o sinal de alerta. Então, normalmente, seitas, elas costumam minimizar, né, a queda do homem, costumam minimizar o pecado, e hoje nós estamos cheios de igrejas que minimizam o pecado, que olham para os erros dos homens que estão narrados na Escritura, minimizam esses erros e acreditam que Deus foi complacente, que Deus foi tolerante, e este Deus tolerante também é um Deus de amor e que hoje também tolera o pecado, tolera muitos erros. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que muitos, né, têm dito sobre esta doutrina muito importante, que é a martiologia, ou o pecado e a queda do homem. Outro ponto, conforme o nosso slide aqui, é a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Irmãos, isso é muito importante porque muitas seitas, elas costumam diminuir a pessoa de Jesus Cristo. Por exemplo, há um grupo religioso que modificou até mesmo o que está escrito na Bíblia, lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1. Quando os irmãos leem o capítulo 1 do Evangelho de João, os irmãos vão observar que a Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Há um grupo religioso que modificou esse texto justamente para diminuir a pessoa de Cristo. Jesus Cristo é Deus, irmãos. E nós precisamos compreender muito isso, porque a Bíblia nos mostra a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três estão no mesmo nível, apenas em diferentes espaços de tempo, operando papéis diferentes. O Pai criando e sustentando, o Filho redimindo e o Espírito Santo regenerando e convencendo os homens do seu pecado. Então, este grupo modificou o texto e colocou assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. E aí você vai observar que eles colocaram com D minúsculo, ou seja, este Deus é um Deus inferior. Este Deus é um Deus minúsculo. Então, é importante os irmãos observarem o que determinado grupo religioso fala sobre a pessoa de Cristo. Cristo e o Pai são um. Isso está claro nas Escrituras. Mesmo em poder, em santidade, em soberania, em autoridade, o próprio Jesus afirmou: eu e o Pai somos um. Então, que isto sirva também de alerta para os irmãos, né, em relação àquilo que determinados grupos, seitas, falam sobre a pessoa de Jesus. Esse ponto aqui, eu julgo também como um ponto muito importante, é sobre a doutrina da salvação. Normalmente, irmãos, eu penso que este seja um ponto fácil de nós identificarmos uma seita. Porque normalmente seitas vão atribuir a salvação a méritos humanos. Então eles vão dizer o seguinte, que nós somos salvos por Cristo, mas também através das nossas obras. Então, normalmente, as seitas, elas nunca vão atribuir a nossa salvação única e exclusivamente
na pessoa de Jesus Cristo. Elas vão criar várias vertentes, vários caminhos que supostamente conduzirão o indivíduo à salvação. E, biblicamente, nós temos respaldo e respostas suficientes para afirmar que a nossa salvação é única e exclusivamente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Outro ponto é sobre o porvir, o futuro. O que eles falam a respeito do futuro? O que eles falam está, de fato, em concordância, em coerência com as Escrituras? Se não está, então já é um momento, ou um forte indício de que este grupo faça parte de uma seita.